Este mapa foi lançado como parte de um grupo de 7 mapas que formaram parte do primeiro update, ou de um dos primeiros updates, o 0.4.5, antes mesmo do lançamento da versão beta do World of Tanks. Então esse mapa é extremamente antigo, um dos primeiros. De fato, Enski não é um lugar específico, ou uma cidade específica, histórica, real, porém representa uma série de outras cidades soviéticas da época, inclusive com um monte de referências visuais a esses lugares, o Parque Industrial, os mosaicos do estilo soviético, a estátua de Lenin, a estação de trem e outros sem número de lugares que fazem referência a diferentes cidades das quais esse mapa pega referências ou inspiração. Por exemplo, a cidade de Odessa, Nizhny Novgorod e outras. A Wargaming diz que eles queriam passar esse efeito saudosista para aqueles jogadores de World of Tanks que viveram em cidades ou vivem em cidades com fortes lembranças do que era a vida na antiga União Soviética. Enski, ou o nome Enski, faz referência justamente a uma cidade genérica. De fato, a tradução direta poderia ser algo assim como Cidade X. E isso é uma referência à literatura russa, onde existe o costume de chamar cidades fictícias simplesmente de Ensk, sem o E. Dessa maneira, ele forma o Ensk na pronúncia. Neste vídeo, então, eu vou te levar numa viagem para te mostrar todas essas referências históricas, referências culturais e alguns outros feitos ou coisas curiosas que esse mapa tem, como por exemplo, algo muito bizarro que eu encontrei e também uma homenagem a um jogador de World of Tanks. Então, se você quiser saber disto, fica aí que eu vou te mostrar cada detalhe desse mapa e você vai entender melhor todo o trabalho que a Wargaming colocou no mapa de Ensk. Bom, o mapa de Ensk, como eu já falei, é uma referência a algum lugar, uma cidade da União Soviética. E como podemos ver, é um mapa que tem um tema de outono, e isso tem uma razão. Essa cidade é alguma cidade que ficava no fronte, você vai ver que foi atacada recentemente. E uma outra coisa que a gente pode perceber é que essa cidade está se preparando para um ataque inimigo. Então a gente encontra um monte de referências, caixas de munição, posições fortificadas, esperando um ataque inimigo. Outro indício são as bandeiras soviéticas, a decoração da cidade, que parece que estavam em festa. Isso me faz supor que esse mapa representa uma cidade e um tempo em específico, que é outubro, e provavelmente seja outubro de 1941, que é quando os alemães estavam invadindo a União Soviética e estavam perto da capital de Moscou. De fato, no outono ou pelo menos em algum lugar da Bielorrússia, tá? No outono de 1941, os alemães estavam fazendo um ataque direto em direção à cidade de Moscou. E aqui nós vemos que a cidade está justamente preparada para a defesa, cheia de questões defensivas. Tá? E uma outra coisa é que, por exemplo, estão vendo que várias das janelas têm faixas. As pessoas colocavam isso daí porque se tivesse uma explosão, o vidro fragmentava e causava danos. Tá? Então, eles colocavam isso daí para evitar a fragmentação. Bom, além de um monte de coisas que é de referências históricas daquela época, por exemplo, esse caminhão aqui é o famoso caminhão soviético ZIS. Ele foi praticamente a coluna vertebral do transporte da União Soviética, além dos cavalos. Mas enfim, isso é outra história. Isso aqui também é outra. Tá cheio de elementos históricos antigos. Por exemplo, esse daqui é uma garita para dirigir o trânsito e outras coisas. Mas o fundamental, o mais importante, é que essa cidade representa algum lugar da União Soviética durante provavelmente outubro de 1941. E nós podemos ver isso porque a cidade está pronta para a festa da Revolução Soviética, tá? Da Revolução Russa de 1917. Você quer saber uma curiosidade? Na Rússia, a revolução foi em outubro de 1917, mas para o resto do mundo foi em novembro. Isso é por uma diferença de calendário entre o Ocidente e a Rússia. Outro dia eu posso contar essa história se vocês quiserem. Uma das primeiras coisas que dá para perceber são os nomes das ruas. Essa rua se chama, é um nome estranho, Ossendovskoy ou Ossedovskaya. E quando eu fui pesquisar, tem uma pessoa dentro do time da Wargaming que se chama Vera Ossedovskaya. E por incrível que pareça, é parte da equipe que desenhou o mapa de Ensk e outros mapas. Ela era a diretora de arte.
Então isso me leva a pensar que a maior parte das ruas desse mapa fazem referência justamente a pessoas, são uma espécie de créditos do mapa, ou seja, pessoas que trabalharam no mapa de Enski e em outros mapas do World of Tanks. Lembrando que esse mapa saiu como parte da beta, então isso aqui já é muito antigo. Outra coisa foi que a Wargaming muitas vezes, olha as folhas no chão, tá? Eu estou te falando que isso aqui é outubro, é outono. Mas a Wargaming de vez em quando faz umas gafes como essa aqui. Isso aqui é uma ambulância que é britânica, não faz, tá completamente fora de lugar aqui. São coisas que a Wargaming às vezes faz e eu não entendo porquê. Não precisava fazer isso. Tem um monte de assets soviéticos ali. Não precisava fazer uma parada dessa. Aqui nós vemos que os trabalhos defensivos colocaram esses hedgehogs aqui, justamente para impedir a movimentação do exército inimigo entrando. Também está cheio de posters, de afiches, como esse daqui. Um que fala sobre, o da mulher fala sobre trabalhar na retaguarda, nas fábricas de armamento, e o outro é o cara dizendo, nós precisamos de você no front, e é um tanqueiro, né? Um tanquista. Bom, como eu estava falando, a cidade está pronta para uma festividade. Todas essas faixas aqui quer dizer alguma coisa. Eu vou ir colocando para vocês verem, tá? Qual que é a tradução. E uma outra coisa que é interessante dessa cidade, que é bem soviética nisso aqui, ó. Tem vários mosaicos ao longo da cidade. Mosaicos são uma forma uma forma cultural que tinha, de arte cultural que tinha na União Soviética, onde as cidades encomendavam esses mosaicos para mostrar, sei lá, a parte cultural da cidade, ou mesmo o que a cidade representava, né? Então, nesse caso aqui, é uma cidade industrial. Se você quiser saber mais sobre isso, no meu vídeo sobre o mapa Cidade Fantasma, eu falo bastante sobre isso, inclusive lá também tem alguns mosaicos. Então, no final desse vídeo você clica lá e você pode ir. Aqui tem um símbolo da União Soviética. Vamos continuar com o nosso passeio pela cidade, tá? Essas faixas aqui, todas representam alguma coisa. Aqui tem um caminhão soviético e caminhões alemães aqui chegando. Esse daqui é um Opel Blitz, o famoso cavalo de batalha também, espinha dorsal do transporte dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós vemos outra referência a questões industriais. O homem carregando uma munição, ele está no front lutando, e as outras pessoas trabalham no front de casa, né? O front onde fornece o material e produz o material para a guerra, né? Para o esforço de guerra. Bom, enfim, é isso, né? Aqui temos de novo caminhões alemães chegando na cidade, ou seja, aparentemente o ataque vem daquele lado lá. Mas enfim, aqui no fundo do mapa tem uma curiosidade, nós temos um estádio de futebol, um campo de futebol, e aqui tem até arquibancadas. Isso é algo que o pessoal normalmente ignora, esse tipo de detalhes. A gente passa aqui por cima disso e às vezes ignora que tem até um estádio de futebol aqui. Não importa, isso aí é só um detalhe. E aqui nós podemos ver a parte industrial, a área industrial da cidade, tá? E de novo, o mosaico mostrando essa particularidade da cidade de Enski. Aqui nós podemos ver a parte ferroviária, com algumas referências, por exemplo, os vagões aqui carregados de carvão, vagões de combustível e um monte de outras coisas, de passageiros. Uma outra coisa que a Wargaming explicou é que diz que quando eles desenharam essa parte da estação de trem, eles queriam justamente passar essa ideia de uma estação genérica de qualquer lugar da União Soviética. Então, qualquer jogador que viveu aquela época ou que vive ou mora numa cidade soviética ia conseguir reconhecer um lugar como esse aqui. E é um mapa saudoso, poderíamos dizer assim. Não sei se essa aí é a palavra, tá? Sobretudo com muitas referências para quem morou na época da União Soviética, tá? Em relação à música do mapa Enski, eu descobri uma coisa interessante enquanto eu estava editando o vídeo. A música foi feita com temas justamente ferroviários, e os sons de um trem foram utilizados de forma a gerar um efeito de percussão. Eu vou deixar um trecho da música para você entender. Bom, eu acho que deu para entender, né? Vamos continuar com o vídeo. Quero te mostrar algo antes de que
três últimas coisas que são importantes nesse mapa e que são referências interessantes. Se você for aqui para o meio dessa pracinha, onde a gente muitas vezes se mata nesse lugar aqui, nós podemos ver que tem uma placa aqui que é curiosa, curiosíssima. Tem um nome, Gabriel Angelos, um Type 5 e 3 marcas. De fato, fui investigar, Gabriel Angelos era um jogador, um criador de conteúdo russo, que acabou falecendo muito cedo. E então, o time da Wargaming adicionou essa placa como uma forma de homenagem. Pelo que andei investigando, parece que a pessoa estava... esse jogador estava buscando a terceira marca no Type 5, ele nunca conseguiu, infelizmente, por conta de que ele veio a falecer. Porém, a Wargaming entregou uma terceira marca simbólica para esse jogador e colocou essa placa aqui, que inclusive aparece também no mapa novo de ASCII. Então, se você quiser saber, ele aparece lá ainda, tá? Bom, o que mais tem? Duas últimas coisas que eu quero te mostrar. Uma delas é a estátua de Lenin, que a gente vê aqui no meio da praça. De fato, toda a cidade soviética tinha uma estátua do Lenin. Eu já te mostrei, inclusive, em outros mapas que tem algumas referências ao Lenin também. E como o mapa faz uma homenagem à Revolução de Outubro, de certa maneira, através das faixas e das decorações, de fato faz sentido você também ter uma estátua do Lenin bem no meio, como toda a cidade soviética tinha. E a última coisa, que deve ser a coisa mais bizarra que eu já vi no World of Tanks, é esse mural aqui. E esse mural, ele não é um mural fixo, você está vendo que é uma espécie de algo que foi colocado como forma das comemorações. Não é como os outros mosaicos, tá? Mas é muito bizarro isto aqui. É uma imagem extremamente bizarra e inquietante, se eu puder descrever isso dessa maneira. De fato, essa imagem representa alguém que está como no centro da imagem, carregando uma tocha. Você pode ver que todos os indicadores visuais, esses raios que você pode ver em volta da imagem, todos, esses raios brancos aqui, todos apontam para o meio, para essa figura, espécie de figura messiânica que fica bem no meio da imagem, e símbolos do World of Tanks e etc. E aí eu vou te dar a minha interpretação sobre isso aqui. Eu busquei na internet e o pessoal jura que essa pessoa que está no meio é o fundador da Wargaming, o Victor Kisley. Mas claro que não tem nenhum tipo de comprovação, ninguém na Wargaming falou sim, é isso assim, é isso aí. Porém, se você buscar uma foto do Victor Kisley, tem uma certa semelhança. E aí você pode ver as outras pessoas que estão no fundo, muitos sem rostos reconhecíveis, representam todos os funcionários da Wargaming que estão construindo alguma coisa. Isso aí que eles estão construindo ou é a empresa, a própria empresa Wargaming, ou é o trabalho constante no World of Tanks, tá? Uma outra coisa que eu queria te mostrar, aqui, é que tem inclusive os mapas, referências aos mapas do jogo do World of Tanks também, tá? Então, isso é curiosíssimo, uma referência estranhíssima que está no mapa Enski, e que é, no mínimo, muito bizarro. Bom, galera, até aqui veio o mapa Enski que eu queria mostrar, curiosidades, os easter eggs e as questões culturais e históricas. Se você gostou desse vídeo, cara, me dá um like, compartilha. Os vídeos sobre referências e sobre histórias reais são os que menos têm visualizações. E se por acaso você gosta desse tipo de vídeos, eu tenho uma playlist inteira que fala sobre isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa um comentário que eu quero saber e a gente se vê na próxima.